guardar o coração é muito importante, mas como a gente faz isso? Estavam com saudade de um café com Deus sem café? No episódio de hoje estamos tomando água. A Bíblia ela diz uma coisa muito interessante. Ela fala de tudo que você deve guardar. Guarde o seu coração, pois deles procedem a origem da vida. Então, assim, se é de tudo que a gente deve guardar é o nosso coração, então é bem importante. Mas como que a gente faz isso? Foi algo que eu me perguntei. Dar o coração também não está só relacionado a relacionamento amoroso, sabe? A você achar alguém para sua vida, para você namorar e tudo mais, e enfim. Na verdade, é bem mais profundo do que isso, porque olha só o que Jesus disse em Mateus 6. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Vamos pensar que o nosso coração é uma casa e os olhos são as janelas dessa casa. Cara, sabe quando tá muito calor e você abre a janela pra entrar um vento, mas aí entra o quê? Mosquito? A janela, ela é uma forma de entrar coisas na sua casa. Cara, já teve vezes que entrou vento e aí entrou folha, aí já entrou um passarinho dentro do meu quarto e ele não saía de jeito nenhum, eu fiquei, meu Deus. Enfim, os olhos também são as janelas do nosso coração. Então, o que a gente vê é o que a gente está permitindo entrar no nosso coração. Aquilo que a gente ouve também são formas de coisas que entram no nosso coração. Então, uma forma que a gente tem de guardar o nosso coração é cuidando dos nossos olhos e cuidando dos nossos ouvidos também. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que consome conteúdo pornográfico. Aquilo dali, os olhos dela estão deixando entrar no coração dela pornografia. Então, aquilo dali, o que ela tá vendo, o que ela tá vendo ali, é o que tá entrando no coração dela. Se os meus ouvidos só ouvem fofoca, são coisas que estão entrando no meu coração. Então, uma forma da gente saber guardar o nosso coração, que a Bíblia fala que é algo para se guardar acima de tudo, é guardando aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente vê. Porque dessa forma, o nosso coração ele é guardado. Então, guardar o coração, foi como eu falei no início do vídeo, é muito além de para quem você vai entregar seu coração, para se relacionar, que é claro que é muito importante. Já fiz um vídeo sobre isso, e isso sim, é um assunto muito importante. Você não deve se entregar para qualquer pessoa, porque você é uma pessoa de valor. Mas não se resume a só isso. Guardar o seu coração também se resume às coisas que você consome. Ah, meu pai, o que mais tem na internet é página de fofoca. E se você só se alimenta disso, cara, é disso que o seu coração tá cheio. Inclusive, se você não sabe o que tá dentro do seu coração, para e analisa o que você tem falado. Porque a Bíblia também diz que a boca fala do que o coração tá cheio. Então, se os olhos são uma forma de entrada para o coração, a boca reflete o que sai do seu coração. Cara, eu lembro quando eu era K-popper, Master Blaster, fanática extremo. Ai, pai. E assim, se você fosse conversar comigo naquela época, eu só ia falar de K-pop. Isso, pra quem acompanha o canal há tempo, dá pra perceber nos meus vídeos, que às vezes eu fazia um vídeo nada a ver e eu acabava falando de K-pop do nada no meio do assunto, porque era daquilo que o meu coração tava cheio. Meu coração tava cheio daquilo. E já aconteceu também de pessoas ficarem tipo assim, nossa, mas a Lorena, ela só fala de Bíblia, não sei o que lá. Mas é porque o meu coração agora, graças a Deus, ele é cheio da palavra. Então assim, é natural, porque é isso que o meu coração tá cheio. Assim como eu vejo que se eu for conversar com uma pessoa que gosta de futebol, gente, ela vai me falar tudo do futebol, o que é natural, porque o coração dela tá cheio de futebol. Então, a boca, ela vai refletir o que você tá falando. Se você só fala pornografia, cara, seu coração tá cheio de sujeira. Esse vídeo, ele não é um intuito de condenar e julgar você, mas esse vídeo é uma forma de você analisar o que você está deixando entrar para dentro do seu coração. É muito importante que você guarde ele. E se você quer começar a guardar o seu coração, entenda que não vai ser na força do seu braço,
Guardar o seu coração não é uma obra que a gente consegue sozinho. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Deus, ele sempre quis. Se você for ler a Bíblia, se você for ver, cara, é nítido que Deus sempre quis ter um relacionamento com os seres que ele criou, com os seus filhos, nós. Nós nem merecíamos isso e continuamos sem merecer, mas do início ao fim da Bíblia a gente vê que Deus, ele quer ter um relacionamento com a gente. E esse relacionamento com Deus nos ajuda a vencer todos os dias, nos ajuda a guardar o coração. A Bíblia deixa claro que a gente vai ter tentação sempre, e tentação não é só na área sexual, porque eu sei que falar de tentação no meio crente parece que só entra no quesito sexual da coisa, mas é muito além. Gente, tem gente que tem fraqueza com mentira, tem gente que tem fraqueza com fofoca, tem gente que tem fraqueza com ganância. Uma tentação minha pode ser totalmente diferente de uma tentação sua. Convenhamos de que o diabo vai querer tentar a gente, o que é normal, porque essa é a função de Satanás, e a gente ainda por cima tem uma carne que vai querer inclinar para o lado do pecado, mas a gente não precisa ceder às tentações. É fácil, um quesito assim, é simples vencer isso. Um relacionamento com Deus constante vai te ajudar. E quando ficar muito difícil, não tem problema você pedir ajuda, sabe? Eu aprendi com os meus pastores que é melhor confessar a tentação do que confessar pecado. Porque no pecado a gente já tá cheio de vergonha. E a tentação, a gente tá querendo pecar, mas a gente não quer cair. E eu sei que às vezes ambos dão vergonha. Se você não consegue lutar sozinho, o diabo não vai querer que você peça ajuda para ninguém. Só que a Bíblia nos mostra que, caramba, não é bom que o homem esteja só. Isso não é só no quesito de relacionamento amoroso, conjugal e tal. Não, não é bom que o homem esteja só desde o princípio. Vou falar de algo que eu sei que muita gente pode discordar dessa parte, mas a Bíblia nos diz sobre os chamados de Deus. Temos o chamado de apóstolos, o chamado de evangelista e o chamado pastoral também. E o pastor, ele tem uma função de cuidar das suas ovelhas. Então, se permita ser cuidado pelo seu pastor. Cara, pra mim, isso pra mim é incrível, sabe? Me permitir ser cuidado. Não sei como é o seu relacionamento com o seu pastor, mas, cara, toda ovelha precisa ser cuidada. E eu sei que vai ter gente que vai falar, mas o meu pastor é Jesus. Graças a Deus que o seu pastor é Jesus, glória a Deus, mas ele também escolheu pessoas para pastorearem. Então, assim, se você tem um bom pastor, permita ele cuidar da sua vida, porque, sinceramente, a jornada cristã, a caminhada cristã não é para ser sozinha. É claro que o Espírito Santo vai ajudar a gente na caminhada, mas ele também nos mostra a vida de pessoas que vão nos ajudar na caminhada. Não sei se você é uma pessoa ferida com algum pastor. Pode ser que algum pastor tenha te machucado, porque eu sei que existem pastores que na verdade não são pastores, infelizmente, porque só tem um título, mas não carregam isso de fato no coração. Mas saiba que existem pastores de verdade, homens de Deus mesmo, que querem cuidar de vidas com amor. E eu falo isso porque eu descobri que essa é a função do pastor. Que quando eu era criança, quando eu era até uma nova convertida, eu achava que o pastor só servia para pregar e cuidar da igreja no quesito de tipo assim, tem que fazer isso aqui, tal dia vai ter tal evento. Mas quando eu comecei a caminhar no evangelho verdadeiro, eu percebi que o pastor, ele é a pessoa que cuida, que apacenta. Se você tem algum problema nessa área de ser cuidado por alguém, seja um líder espiritual, seja um pastor, recomendo que você ore por isso, porque além de Deus poder te mostrar uma pessoa que vai cuidar de você com carinho de verdade e com muito temor de Deus, ele também quer sarar suas feridas. Então, basicamente, um resumo desse vídeo, como fazer para guardar meu coração. Preste atenção no que você olha. Preste atenção com o que você escuta. Preste atenção no que você tem falado, porque ela reflete como está o seu coração. Sua fala reflete o seu coração. E se o calo apertar,
Não se esqueça do seu relacionamento com Deus e que você pode contar com seus irmãos da igreja e até mesmo seu pastor para confessar a tentação e até, se for preciso, confessar um pecado. É bom. Igreja é uma bênção. Sei que tá tendo muito aquilo dali de ai, porque igreja isso, igreja aquilo, eu sou a igreja. Mas assim, eu posso te dizer que toda igreja vai ter algum problema. Nenhuma igreja é perfeita, mas toda igreja, uma igreja de Cristo, é uma bênção por conta de Cristo. Pode ser difícil ter uma caminhada dentro de uma igreja, mas sinceramente, todo lugar vai ser difícil, sabe? Ai, mas na igreja tem pessoas falsas. No trabalho também tem pessoas falsas. Ai, mas caramba, na igreja tem gente invejosa. Na escola tem gente invejosa. Então, assim, se você for parar para pensar, em todo lugar você vai achar pessoas ruins. Mas estar num ambiente conectado com irmãos em Cristo, clamando por Deus, cara, é o que todo cristão precisa. E se isso aí não queima no seu coração, é mais um motivo para você orar. Porque a palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Beijo, Jesus te ama e tchau.